Bom, eu vou fazer uma figura. Essa figura, acho que no curso da Alcides vocês viram de uma maneira primitiva, mas vamos fazer verificação multidimensional. Eu estou tentando fazer essa figura para o meu livro. X tilde. Então, esse é Pn dentro de blow up Cn mais 1. E na verdade, se não vou bagunça. Cn mais 1. Que mais? Esse cono tangente do x no zero, projetivizado. Então, bom, é bom ter essa imagem na cabeça. Você faz blow up. X vai virar uma outra variedade x tilde. Esse x tilde está interceptando o Pn do blow-up dentro de uma variedade projetiva que a gente vamos chamar que chamamos de cono tangente. E a coisa, na verdade, deixa eu ver. Então vamos chamar esse de A. Bom, deixa eu ver a minha notação. Vamos fazer uma... Na verdade, eu tenho que mudar a notação para ser compatível. Vamos chamar esse de x. Esse cara vamos chamar de x tilde. Trocamos o lugar, porque depois a gente vai utilizar esse x e a. E aí a notação que a gente utilizou, um a dentro de um x. Então vamos colocar esse epsilon, melhor. Então, A dentro de X e outra coisa, na verdade, você realmente tem que ver, tem que fazer demonstração sem se referir para o livro de Kempf. Connected. Divisible. Component of A. Dimension 1. Uma coisa que os componentes de conexos do A realmente não tem codimensões altas. Dentro do X, eles vão ser codimensão 1. E, bom, pega a definição mais forte. E tem uma vizinhança fortemente convexa. E como é que você vai criar vizinhança fortemente convexa? Você vai pegar qualquer função pulsa harmônica aqui. Por exemplo, você vai fazer pullback aqui. E aí, psi menor que a zero, psi menor que a epsilon vai dar uma vizinhança. Ou outra definição equivalente que você pode fazer, você pode fazer blow down. Então vamos lá. Temos px N mais 1. Quem é esse cara? Pi. Você vai com blow up,
e depois isso, esse mapa mesmo. Então, na definição de blow up que fizemos essa projeção. Lembrem que esse cara era mergulhado dentro de Pn vezes Cn mais 1. Então, você está também projetando em Cn mais 1. E que propriedades tem? Vamos pegar essas. Pi restrito a x induces holomorphism x menos a epsilon menos 0. Porque fora da variedade também esse cara era fora desse Pn a gente tinha biholomorfismo. Enfim, todo A vai para 0. Deixa eu vou colocar terceira P1. Bom, vamos lá. Então, esse cara tem esse mapa P1 também. P1, de onde? Do X. Do X. Então, X está dentro desse cara. Então, podemos fazer projeção em Pn também. Então, vamos chamar esse de P1. E o mais que P1 restrito a Bom, então vamos. Então, quando você olha o A, esse P1, na verdade, vai mergulhar o A dentro do P. Então, essa é uma situação que estamos fazendo blow-up. E o que queremos fazer? Queremos dizer que se tivermos se tivermos uma variedade excepcional, pelo menos como tem uma outra parte também, mas essa não vamos tocar. Se tivermos uma variedade excepcional A dentro do X, basicamente a situação é essa. Esse cara foi criada após de blow-up. Então, quer dizer que variedades excepcionais, basicamente, são todos que a gente consegue fazendo blow-up com essa condição. E quando os componentes de A têm codimensão 1. E, bom, enfim, se queremos tirar essa condição, temos que entrar na história de desincularidade de Hironaka e tudo isso. Esse não vamos tocar. Então, o que estamos fazendo? Esquecemos blow-up. Pegamos uma variedade excepcional, vamos pegar a coisa mais... botamos umas condições, por exemplo, x liso, porque vocês viram que a gente estava precisando dessas condições para ter argumento preciso. O Grover, nessas coisas, não estava tão preciso, parece que está fazendo x arbitrário. Mas, vamos, x liso, componente irredutível, esses componentes de A. Vamos supor que A é conexo. E tem codimensão 1, então temos que cair nessa situação. Então, não existe mais variedade excepcional além dessa situação de blow-up que temos, sob essas condições.
essa é a ideia. E, de novo, vou escrever o teorema, mas muitos detalhes desse tem que sentar em casa bem tranquilo e aí por um, cada detalhe mesmo demorando 1h30, tá tudo bem? Dá para fazer? Bom, então queremos dizer que essa situação A é válida para qualquer variedade excepcional A. Então, vamos supor, não vou escrever vamos ter conexo. Bom, vamos colocar x. Ok, uma coisa que eu estou falando, ali está escrevendo, que a fibrado normal de A é negativo. Fibrado normal, quando A é singular, a gente não definiu. Então, na verdade, temos que fazer que A, X, os dois liso. Mas a teoria pode fazer mesmo com A singular. Que mais? Connect. Então, A conexo, vamos fazer. Que mais? Então, componentes irredutíveis vai ter codimensão 1. Que mais? The normal. Bom, uma coisa que poderíamos ter feito aqui é um exercício dá para checar esse. Que o fibrado normal, se você colocar aqui a liso, fibrado normal do A dentro do X é negativo. Deixa eu ver, de repente eu vou colocar como exercício com algumas. Então, fibrado de normal band of A in X. E outra coisa. Exceptional. Bom, A dentro de excepcional, como que é? Qualquer definição que vocês querem, assumindo ou tem uma vizinhança fortemente pseudo-convexa ou conseguir fazer blow down de A. Então, sobre toda essa hipótese, a gente pode afirmar que esse A e X vem de uma situação desse tipo. Então vamos fazer. Existe um V1 inteiro. E uma vizinhança. Se vocês querem, então vamos dizer esse é o mesmo. Tal que para todo K maior ou igual a V1,
Então, para todo K maior ou igual a V1, o que vamos fazer? Vamos pegar uma base, esse N. Então, na verdade, vamos pegar seções global de U. Deixa eu escrever e depois vamos analisar o que está acontecendo. For a basis. Então, pegamos funções holomorfas que se anulam de ordem K ao longo do A e eles vão formar uma base desse espaço vetorial MK mais 2. Vamos ver por que vai K mais 2 aparecer. E FK de U. Bom, então a ideia é mergulhar o quê? Mergulhar uma vizinhança do A dentro do X desse modo lá dentro de Pn vezes Cn mais 1. Então essa é a afirmação. Então temos que encontrar funções holomorfas. Então esse mapa vai ser dado por quê? FK de X vai ser S1, aqui começamos de 0, de X, S1 de X, Sn de X, vezes o teorema está um pouco longo, mas vou explicar. Bom. And is an embedding. Vamos. Of X with the properties. Então, essa é 1, 2, 3. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer a... Bom, situação. A gente tem um A dentro do X. As hipóteses não esquecem. As hipóteses vocês vão precisar na hora da demonstração. Mas por enquanto a gente tem um A dentro do X. Enfim, a gente quer mergulhar uma vizinhança do A em X dentro de Pn vezes Cn mais 1 bom, vamos porque essa é a ideia. A gente quer mergulhar uma vizinhança dentro de Pn vezes Cn mais 1. O que estamos precisando? Precisamos funções, não? Funções holomorfas. E primeira coisa, esses objetos aqui são funções holomorfas, só que eles se anulam ao longo do A k vezes. Bom, e qualquer função tiver numa vizinhança de A, claramente A é compacto, enfim, A aqui, lembra que sempre para A compacto também? Nunca a gente falou sobre quando A não compacto. Qualquer função numa vizinhança de A em X é constante em A. Enfim, no final das contas, quer dizer que toda você faz essa função menos de um constante, você vai cair dentro de H0 UM. Enfim. Então, primeira coisa, que as funções aqui
temos suficientes funções. Essas suficientes funções vai significar que, enfim, a gente vai conseguir construir um mapa daqui para esse cara. E esse pedaço está tudo bem, mas que coisa temos aqui? A gente está colocando... Bom, esse zero, vamos olhar, por exemplo, esse cara em cima do A. Se você olhar esse cara em cima do A, tudo é zero, não? Esse zero em cima de A é zero, esse N é zero. Mas a gente está considerando no espaço projetivo. No espaço projetivo as coisas estão definidas ao menos de multiplicação. Então, esse cara, mesmo que vai ter 0, 0, 0, 0, é bem definido em cima do A. E a razão pelo qual, que se você, em qualquer ponto, a gente está afirmando que em qualquer ponto X, a gente pode fazer alguma divisão, existe uma dessas funções que você divide todo por essa coordenada, e o resultado evaluado em x, o zero em cima do zero vai desaparecer e aí vai dar um número. E porque esse cara k vezes se anula, esse cara k vezes se anula, você pode, fazendo quociente, a coisa pode ter valor no x pertence a. Então aqui, esse que estamos escrito aqui em cima do A tem sentido. E para ter sentido só temos que fazer quocientes, e essa é uma das razões porque a gente está na codimensão 1. Porque no codimensão 1, a é dado por zero de uma função. Então quer dizer que se a cara está em mk, então quer dizer que tem um múltiplo de f elevado a k. E aí você só cancela f elevado a k de todas essas coisas, e aí você tem uma função bem definida. Bom, vamos tentar fazer a demonstração. E qual a primeira consequência mais conhecida desse teorema? Deixa eu ver, alguém... A gente está mergulhando A dentro de Pn. Esse é, vamos dizer, o teorema de Kodaira. Se você tem um fibrado normal dele negativo, pega esse x também, o fibrado normal, o ambiente do fibrado normal. Então se uma variedade A tem um fibrado negativo, dual dele positivo, e no final das contas esse cara tem que ser projetiva. E normalmente as variedades não são necessariamente projetivas. Por exemplo, o mundo de variedade de Keller, que a gente não falou, é muito mais que variedades projetivas. Variedades projetivas são um subconjunto bem pequeno. Enfim, a existência de um fibrado negativo ou positivo, que a gente vai implicar que a variedade é projetiva. E esse, vamos dizer, esse é o teorema de Kodaira, que se demonstra, e a gente está fazendo a demonstração do teorema de Kodaira segundo Grauert. Bom, vamos lá, vamos começar a fazer a demonstração. A demonstração também vai mostrar as suas habilidades de mexer com feixes. Uma pergunta, aí se precisa que seja para todo K. Isso, não, na verdade a afirmação é válida para, existe um V1, que a partir desse V1, se você pegar elementos aqui que formam uma base desse, então você tem uma mergulho. Ou seja, se precisa para todo K. Não, para todo K é uma afirmação do teorema. Não é... Então você está dando toda uma família de mergulho. Isso. Na verdade, se você depois a gente conversa, para todo, uma vez que você mergulha, depois vem o resto é o mergulho de Veronese do só. Enfim, aquele do Veronese eu não vou falar, mas porque uma vez que você mergulhou, você já está dentro da geometria algébrica, e aí tem a mergulho de Veronese. Vamos lá. Bom,
A partir na demonstração não vou mencionar que cada vez eu vou falar que existe para um K muito grande tal coisa é válida. Eu não vou mencionar. Enfim, em várias etapas do teorema temos que pegamos um V1 tal que tal propriedade aconteça. Pegamos V1 e no final das contas o V1 do teorema vai ser o máximo de todos os V1s que a gente vai escolher no meio do caminho. Vamos lá. Bom, primeira coisa. De novo, sou. Primeira coisa que temos que se preocupar é que esse cara é bem definido. Vamos lá, por quê? Porque, de novo, eu falei, enfim, fazemos divisão, mas esse temos que especificar. Vamos lá. Se você... Oh, ok. Bom, vamos começar com um K. Vamos olhar para o zero desse SI. O A tem a codimensão 1. Então, o conjunto de zero do SI que vai ter K vezes... Bom, esse não falei, mas acho que... agora estou falando de divisor associado a uma função, e mesmo no meio, aqui podemos aprender. Então, zero de função SI, bom, fixamos um K e vamos trabalhar com esse K mesmo, por enquanto. Então, esse vai ser K vezes A, porque o A é codimensão 1, enfim, é dado localmente por uma f igual a 0. Então, SI sendo em MK quer dizer que o SI tem f elevado a k, mas esse cara pode ter outros zeros também. Exatamente, deixa eu ver. Dado uma... Deixa eu ver, então vou fazer aqui. F holomorphic function. Pegar uma função holomorfa aqui. Não, na verdade pode ser uma função meromorfa também. Meromorphic. A gente define um divisor de f. Quem é esse divisor de f? Você vai olhar. Essa é uma coisa desse tipo. NIDI. E como que você define? Essa é uma soma formal. DIs dentro de X. Subvarieties of codimension. De codimensão 1. Então, como que você define? Você vem escrevemos local. F1. Vamos lá. Escrevemos F local. Então, se você quer fazer esse liso. Então, pega a carta local. Na parte da carta local você tem coordenadas. E aqui você pode escrever esse cara. F1, F2.
A2, Fn. An, onde Fi irreducible. Então, já que fizemos esse, já podemos assumir que esse cara... não, então vamos, vou pegar, em vez de pegar é mesmo um ponto. Vamos fazer só olhando num ponto. OCN. Deixa eu ver a notação. Bom, o que estou falando, você escreve na carta local, você pode escrever numa fatorização de f por um polinômio. Que primeira coisa, polinômio, não, função, esse A0 não é zero, então tem invertível, não tem zero, nem não tem polo. E depois F1, F2, Fn vão ser se anular. Então Fi 0 é zero. Esses A's são inteiros. Se AI é positivo, então quer dizer que essa parte é holomorfa. Se AI é negativa, quer dizer que o cara tem polo aí. E localmente esse cara quem é? Simplesmente A1 vezes F1 igual a zero, essa é só uma fórmula. Então, esses DIs vão ser F1 igual a A1 vezes F1 igual a zero, A2 vezes F2 igual a zero, e assim vai. Enfim, deixa eu ver. Vou escrever ali em cima. Então, assim que você escrever f nesse formato, uma coisa invertível, com um produto de funções, então, div f local vai ser essa soma A1, F1 igual a zero. E essa soma é formal. E esse se chama um divisor. Tem alguma relação este divisor com o divisor excepcional quando você faz blowout? Bom, não mistura. Qualquer função associa um divisor. Então, agora ali eu tenho funções holomorfas, eles não têm polos. Enfim, o divisor dele vai ser todos esses A's vão ser positivos, então a gente por isso falou que o zero, nesse caso, se escreve zero, então essa é a mesma coisa de... Quando tem polos a gente escreve div, mas quando não tem esse I é holomorfa, a gente escreve só o zero. E o que estou falando, esse I tem um zero de ordem k ao longo do A, mas pode ter zero ao outro lado também, não é? Por exemplo, por isso eu estou colocando e esse DI, no final das contas, pode ser que é uma soma desses objetos. Por exemplo, esse DI, no final, pode ser AI DI J, AJ, J é igual a 1 até S, AJ N N. Bom, primeira coisa, noção de divisor associado a uma função holomorfa. Ou função holomorfa ou meromorfa. Simplesmente você pega o conjunto dos zeros e conjunto dos polos e de zeros e você associa a multiplicidade. Como que você associa a multiplicidade? Quando você pega a função, você tem uma fatorização única, ao menos das coisas que tem inverso, da função f e a potência f1 igual a zero é zero ao polo e esse A1 é a multiplicidade. Só estou falando. Então, quando eu escrevo
dessa maneira, quer dizer que SI, essa notação que significa que SI tem um zero de ordem K ao longo da A. E nesse caso, SI tem zero de ordem AJ ao longo desse. Bom, deixa eu ver. De repente eu poderia evitar a linguagem de divisores, mas enfim, é uma coisa básica, vocês têm que se acostumar. Bom, vamos lá. Esse cara tem que ser bem definido. Bom, por enquanto não vamos olhar em... Quando pode ser que não é bem definida? Por exemplo, se tiver um ponto fora do A, tal que esse 0, esse 1, esse nx são 0, não está bem definida, porque o valor, se n mais 1, n mais 1 função SI, né, num ponto fora do A é 0, enfim, esse Pn não está bem definida. Então temos que evitar essa situação. Deixa eu ver para tentar simplificar. Ok. Então, vamos ver. O que temos que demonstrar? Bom, qualquer divisor é uma soma formal. Deixa eu fazer a definição aqui. Vamos lá. Div. Suporte do F significa que esqueça as multiplicidades, só considera o conjunto. Então, nesse caso, nas coordenadas locais, vai ser I igual a 1 até, bom, nessa notação aqui, Fi igual a 0. Os suportes simplesmente são os pontos do divisor. Bom, lá no texto eu estou fazendo como comecei a fazer com M, mas aqui não vou fazer. Bom, na verdade a interseção. Então, esse que quer dizer interseção dos suportes de I é vazio. Então, não existe nenhum ponto comum. Os SIs, tirando esse A, estamos falando que não existe nenhum outro ponto na interseção dos suportes, dos divisores. Em particular, se você esse vai implicar, se você pegar qualquer ponto numa vizinhança A em X, vai existir uma dessas coordenadas, tal que fazendo divisão por essa coordenada, todas as funções que você consegue aqui são bem definidas e podem ser evaluadas em X. E de onde vai sair? Se você pegar qualquer ponto, esse ponto não está em algum DI. E aí você pode fazer divisão do correspondente SI e obter S.
Eu acho que, enfim, você tem que sentar tranquilo e sem estresse, começar a pensar. Mas vamos lá. Mas a única coisa realmente mais importante que eu quero enfatizar é que como que a gente vai utilizar o teorema de Grauert para nosso objetivo. Então, o objetivo é esse. H. Bom, a partir desse momento, vamos pegar uma vizinhança fortemente pseudoconvexa de A em X. Então, esse é para utilizar nossos teoremas. Então, vamos lá. Mx. Bom, teorema de anulamento de Grauert. M é coerente, MK é coerente. Peraí, não. Não. Esse é. Mx, quem é Mx? Vamos. Functions. Vanishing. X. Bom, a gente quer dizer que esse cara é vazio. Enfim, não existe nenhum ponto na interseção desses. Então, vamos lá. For fixed x. Para qualquer x, vamos pegar esse mx. É um feixe coerente. E teorema de anulamento de Grauert que dizia, podemos multiplicar por uma potência grande do M. M era um feixe das funções que se anulam em A. E esse cara é zero para um K grande. Então, daqui vou escrever só. Existe um V1, tal que para K maior ou igual a V1, tal, essa coisa acontece. Então, para K muito grande, esses H1 tudo são zero. E temos que perceber que essa condição já vai implicar que nossos mapas aqui são bem definidos. Bom, vamos lá. Se esse cara é zero, então temos a sequência. Que sequência podemos formar? M, X, MK está dentro de MK. Então, aqui, esse cara está dentro desse. E qual é a MK? Bom, esse cara está dentro de MK, e então temos essa sequência curta, podemos escrever sequência longa. Eu vou precisar para H0. Não vou escrever mais U, mas tudo está em U. MX. Vamos escrever. H0. Bom, sequência curta tem que dar sequência longa. Bom, temos que analisar esse feixe. Quem é esse feixe? Então, MK são feixes das funções que se anulam ao longo de K vezes. E MXK, MK é aqueles que se anulam K vezes. E além disso, é multiplicado por uma função que só em X é zero. Então, vamos analisar esse.
Vamos lá. Bom, antes de analisar esse, na verdade, na parte dos preliminares, eu escrevi uma seção sobre que escrevi. Na verdade, para esse vamos fazer para fazer minhas afirmações é melhor fazer em geral, porque em geral vamos pegar, se você fez diferente, esse x S dividido por S mx. Alguém pode me dizer que quem é esse? Qual é? Feixe coerente dividido por seções onde se anulam em um ponto. Esse é um espaço vetorial, dimensão finita. Bom, se você quer colocar, por exemplo, coloca se você colocar feixe das funções holomorfas dividido por funções holomorfas que se anulam naquele ponto. Então vai ficar só constante e esse vai virar espaço vetorial de dimensão 1. Se você fazer esse feixe das seções de um fibrado vetorial, seções módulo aqueles que se anulam a um ponto. Você vai ter o da dimensão da fibra. Isso da fibra, exatamente. Então, na seção dos preliminares eu escrevi alguns comentários sobre esse, enfim. Dimensão. E porque essa é a primeira coisa que feixe coerente é finitamente gerado. E aqueles geradores vão dar uma base desse espaço vetorial lá. Acho que são geradores, vou afirmar que seriam bases. Não, exatamente, são geradores. Esse é 1, esse é 2. Peraí, outra coisa, esse negócio... Não, esse tem que ter cuidado. Essa notação está errada. Restrição, na verdade, esse também não falei, mas eu já estou fazendo aqui. Restrição de S no ponto X, vamos definir esse. Generators of the OXX módulo. SX. Então, a notação de SX era o talo. Então, se você tem os geradores, S1, S2, SK, você pode considerar o elemento correspondente aqui, generate S as vector space. E por quê? É trivial, porque você escreve qualquer seção em termos desse, e aí você vai fazer mod aqueles que se anulam um ponto. Então, os coeficientes mod, funções que se anulam em x, são constantes, e aí você vai ter essa segunda afirmação. Isso. Então, qual é a primeira coisa? Bom, aqui esse x é fixo. Outra coisa é que
Então, na verdade, ali o que tenho escrito é mx vamos utilizar essa notação. Vamos. Deixa eu ver. Esse é um feixe em espaço ambiente X, esse também. Esse também é um feixe. Que tipo de feixe é? Fora do X é 0, porque fora do X esse cara é igual a esse. E em X é um espaço vetorial de dimensão finita. Esses também são, enfim, X. Lembrem que o X está fixo para nós. Em X você tem um espaço vetorial e aí o resto, o talo desse cara é 0. Bom, você pode verificar que esses são feixes cujo suporte só é um ponto. Bom, vamos voltar para nosso contexto. Então, aqui eu estou colocando aquele S é m elevado a k. E aí, Jorge, está sofrendo? Tá bom, vamos. Bom, tem muita matemática que está escondida atrás de muita linguagem. Então você tem que dominar a linguagem. Não tem jeito. E no futuro você verá por que a linguagem é necessária para certos problemas da matemática. Bom, então a gente escreveu essa mesma coisa para aqui. Então, S é igual a mk. Exercício aqui. Se você pegar uma base desse espaço vetorial, eles vão gerar. E, na verdade, esse vai seguir de várias afirmações na álgebra comutativa, mas vamos escrever como proposição. Esse de novo, está escrito na seção dos preliminares. SK. Então, se você considerar as seções seções de S1 e SK numa vizinhança de X em X maiúsculo, ou no talo de S no X, e você restringir para esse cara, aqui temos espaço vetorial. Se ali esses caras geram, então generate. C. Then S1, S2, SK. Generate. Então, qual é a afirmação? Se você pegar elementos aqui, enfim, eles são representados por certos elementos aqui. Se esses caras aqui geram, e no final das contas você pode dizer que eles geram S. O caso mais simples para você fazer a digestão dessa afirmação. X fibrado vetorial em cima do X, pega S, feixe das seções,
se você tem, vamos dizer que o oposto do fibrado vetorial é N. Então, as fibras são dimensão N. Se você pegar seções e só numa fibra, eles geram. Então, se você pegar S1, SK, e olhar essas seções só numa fibra e na fibra eles geram, então quer dizer que localmente eles geram em todo. Se só em um X eles geram fibrado vetorial, então numa vizinhança de X também eles fazem essa propriedade. Que é razoável, não? Bom, esse assunto é um dos assuntos que nunca me ensinaram. Eu deveria mesmo aprender tudo de livro. Então, lendo e tentando entender. Enfim, agora estamos filmando, mas vocês têm que sentar e esse que você senta, não entende, pergunta, acho que esse aqui é assim que vamos aprender. Senão, só em uma hora. Mas a ideia é essa. Vamos pegar o espaço vetorial. Bom, por que a gente está fazendo feixes? Porque tem feixes que não são seções de fibrados vetoriais. Então, temos que utilizar a linguagem de feixes. Mas, para compreender, então, você pega a fibrado vetorial. Se você tem seções que em uma fibra geram, então eles geram pelo menos numa vizinhança. Esse é. Bom, vamos voltar para. Então, eu queria fazer uma afirmação ali. Bom, na verdade, eu vou utilizar esse para dizer aqui, que esse is valid for all epsilon in vou colocar aqui epsilon for all epsilon in neighborhood of x in U. Então, a primeira coisa que eu fixei x, sequência curta, escrevi sequência longa, por H1 é 0, eu consegui a sequência curta já lá no início quebra, e tenho S para x, e vou afirmar que, na verdade, eu posso assumir que esse mesmo K fixo é válido numa vizinhança, para todo epsilon numa vizinhança de x, e a razão pela qual é esse é válido para x mesmo. Então, a única coisa não trivial desse cara aqui é surjetivo, não? Esse é surjetivo, esse cara a gente viu que coisa é esse cara? É um feixe cujo suporte é um ponto. E ser surjetivo em um ponto significa que eu posso escolher elementos aqui que vão, fazendo a imagem ali, vão gerar todo esse espaço. Mas se tenho seções aqui que geram todo esse espaço, é válido também numa vizinhança dele e, consequentemente, para todo epsilon, numa vizinhança de U, vou ter essa sequência. E, enfim, para uma vizinhança válida, estamos interessados perto do A. A é compacto, podemos cobrir o A com essas vizinhanças. Enfim, e de novo, cada vizinhança, temos que dizer que K tem que ser muito grande. E no final das contas, que podemos assumir, desde que A é compacto, podemos assumir que esse é válido numa vizinhança de A. Deixa eu apagar o teorema. Ainda estamos na parte bem definida. Quantas profissionais? Só o primeiro. Quantas partes você aprova? Bom, temos que ser bem definida, injetiva, 2 pontos não podem ir para um ponto,
E também mergulho. Temos que também a derivar. Não, acho que é bom. Bom, e no final das contas, seja para exame, seja para exame de qualificação, enfim, você tem uma ideia vaga na demonstração. Mas é bom, outra coisa, tem que aprender matemática por prazer, não por exame, não? Como que é? Bom, então, todo esse argumento, estrela, A é compacto, podemos cobrir. Estrela. Bom, outra coisa também, essa vizinhança U é sempre tavar, podemos pegar menor e menor e menor. Enfim, isso significa que podemos assumir para todo e claramente esse U não é o anterior. A gente fez cobertura de átomos abertos e esse U virou menor que o anterior. Mas não vamos criar nova notação, enfim, esse U vai aparecer depois. Bom, então outro pedaço da demonstração que vocês têm que entender. Agora, o que temos? Esses caras, em qualquer ponto, é surjetivo. A gente pegou seções S0, S1, Sn desse cara. E essa afirmação nas cohomologias vai implicar que realmente essa projetivização de S0 até Sn é bem definida em qualquer ponto. E deixa eu ver um pouco ocupar tempo. Vamos discutir a parte. Mas teoremas importantes na matemática não são só duas linhas de demonstração. Muitas vezes vêm com muito sofrimento. Tá, vamos. Enfim, a afirmação é que essa afirmação vai implicar que esse pedaço é bem definido em qualquer ponto. Bom, vamos para pelo menos o segundo pedaço. Então, na verdade, eu estou achando essas discussões fora da aula é muito melhor que eu estou falando e vocês assim. Bom, vamos lá. Bom, de novo, o mais importante é como utilizar essas técnicas de feixe para nosso objetivo. Vamos um pouco investir nesse FK. Enfim, nenhum dois pontos vai para um ponto. Bom, enfim, para esse negócio, você vai utilizar o quê? H1 U mx epsilon, conjunto mx epsilon, mk. Então, piorou? Bom, quem é mx epsilon? Que é funções que se anulam em x e anulam em epsilon.
MK que a gente tinha é um feixe coerente, porque conjunto de dois pontos é uma subvariedade analítica do U. Então, esse cara é coerente, segundo, de novo, o Graubert. Existe para um K muito grande, esses feixes também se anulam. E a ideia é que essa condição agora vai implicar que as I separa X com Epsilon. E... Isso, então, de novo a mesma técnica. Vamos escrever aquela sequência longa. Naquela sequência longa que vai acontecer, vamos fazer aqui mesmo. Então, vai ter epsilon e depois vamos ter x epsilon. Bom, x e epsilon estão em U vezes U. E estamos interessados numa vizinhança A vezes A. A vezes A é compacto, de novo podemos fazer uma cobertura A vezes A, tal que essas... Bom, primeira coisa, se esse cara é válido para x, só um x epsilon, é válido para uma vizinhança de x epsilon em U vezes U. E aí A vezes A é compacto, podemos fazer cobertura, e no final das contas, o que estou dizendo, chegamos a esse para todo x epsilon em U vezes U. Então, do mesmo argumento. A gente começa com um local, utilizar o fato que é compacto, e aí chegamos a esse. E essa afirmação vai implicar que podemos separar. Deixa pelo menos... Bom, vou investir o tempo no terceiro, porque o terceiro vai aparecer espaço cotangente. Terceiro item, que coisa é? Esse cara é um mergulho. Para esse mergulho, temos que ir para espaço cotangente e dizer que no nível de espaço cotangente temos uma injeção. E esse é um pouco mais delicado que os primeiros dois. E aí vai aparecer aqui no espaço cotangente que definimos no início da aula. Então, fk de x não é igual a fk de epsilon. Fk is an embedding. Bom, então, para o negócio do mergulho, temos que demonstrar que isso é localmente. Acho que esse é mais interessante. Espaço cotangente já está lembrado como que a gente definiu para variedades analíticas em geral? Isso, então temos que fazer uma operação desse tipo. Vamos lá. Então, na verdade, temos que ter... Então, localmente temos que dizer que é um mergulho, porque, enfim, globalmente a gente sabe que nenhum dos pontos vai para um ponto. Então, localmente temos que derivar a função. Bom, se fosse na geometria diferencial, você deriva a função e você tem que dizer que no espaço tangente temos uma injeção. Nesse caso, enfim, no seu espaço tangente ou cotangente é aquele m dividido por m elevado a 2. Então, vamos fazendo. Bom, para esse vou utilizar uma afirmação do segundo. Vou colocar x e epsilon. H1. Funções que se anulam em x e epsilon. Vou levar esses vou colocar x e epsilon indo para x.
Aqui posso colocar funções que se anulam em x duas vezes. Enfim, o que estou dizendo, vou utilizar... Aqui vou utilizar... Já vou apagar esse. Mx elevado a 2 para todo... Então, vou precisar esse. Você pode fazer de novo o mesmo argumento. Esse cara é coerente, blá, 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 e depois A é compacto, e enfim, no final temos esse. Estou precisando desse. Isso, vamos lá. Vamos escrever a sequência correspondente a esse. H1 de U, MK, H0, H0, U, MK, Mx elevado a 2. Então, esse vai para 0. Aqui a gente tem H1. Quem é qual H1? Vai ter H1 desse cara. Então, esse cara é surjetivo para todo x. Tem algum kernel interessante? Quem é o kernel? Sim. Esses são aqueles que se anulam ao longo do AK vezes, funções que se anulam só em x duas vezes. E alfa que coisas estão no kernel? HK, por que escrevendo HK? M elevado a K mais 2. E para isso, estou prestando x em A. Se x está em A, x está em A, enfim, mx ele, se a função anula ao longo de mais duas vezes, isso significa que, enfim no ponto x também se anula. E esse é do fato que mk mais 2 está dentro de mk. Hã? Oh, isso é H0. MK, Mx. E por isso que podemos fazer, vamos fazer quociente. Aquele quociente que aparece no... Ainda temos esse mapa. MK. E bom, vamos lá. Então, que coisa é? Bom, uma coisa, vamos demonstrar que para qualquer ponto x em A, na verdade, o que temos que demonstrar? Temos que demonstrar mx elevado a 2. Não, na verdade, deixa eu vou dizer que... Lembrei-me do nosso mapa. FK. Então, a gente está em U, estamos indo para Pn vezes Cn mais 1. E... vamos lá. TFK de x estrela, deixa eu ver o que vocês, Pn
vezes Cn mais 1 vai para espaço cotangente, para aqui todo x em A, no ponto x de U. Esse temos que demonstrar o que é? Não, cotangente, esse é cotangente, então sobrejetiva. Isso. Temos que, porque esses, a gente na geometria complexa vamos utilizar aquele mx dividido por mx que representa cotangente, não tangente. E quem é esse cara? E no final das contas, esse cara é mx dividido por mx elevado a 2. Então, o que temos que dizer? Dizer que qualquer elemento aqui vem de alguma coisa em Pn vezes Cn n mais 1. Bom, vamos lá. Por isso estamos fazendo essa manipulação para, final das contas, pegar qualquer elemento aqui e ver que vem do outro lado. Isso, o tempo está acabando. Vamos lá. Bom, precisamos fazer esse só em um ponto. Se você fazer em um ponto, é válido em uma vizinhança. E de novo você vai fazer não, vamos, então, qualquer ponto. Temos que fazer, dizer que esse cara é válido em qualquer ponto. E vamos lá. Fixar, a gente fixa o ponto. Enfim. Bom, esse 0 de x, esse 1 de x, então, esse cara, a gente demonstrou este em Pn. Mas esse que quer dizer que no deixa eu ver, esse 0 de x, bom, esse representa um ponto ali, esse ponto tem alguma coordenada que não é 0, tem que perder a generalidade, vou assumir que a primeira coordenada desse vetor não é 0, mas a primeira coordenada desse vetor não é 0, que significa que existe um, 2 até n. Esse cara bom, vamos lá. A primeira parte, esse vetor é bem definido em P. Esse ponto é bem definido em Pn. Esse tem uma coordenada que não é igual a 0. Essa coordenada vou pegar e vou assumir que essa é a primeira coordenada. Enfim, o mesmo argumento continua se você fazer com uma coordenada arbitrária. Então, vamos assumir que a primeira coordenada não é 0. Mas isso que significa? Que significa que podemos dividir esse 0 por alguma dessas coordenadas, tal que o quociente evaluado em x não é 0. Porque outra tem que ser, porque alguna vez tem que ser contrario. Porque, o sea, sei que a esse 0 diferente de 0, mas a esse aí porque também tem que ser diferente de 0. Não, a primeira coisa, lembrem que esse 0, esse aí, tudo se anulam ao longo do A. Bom, esse cara é bem definido. No final das contas, que significa? Vamos pegar um ponto. Você pode dividir ele por alguma dessas coordenadas, tal que a evaluação do resto. Vamos pegar a primeira etapa. Podemos dividir esse cara por um SI, tal que os outros em coordenadas, evaluação em x tem sentido. Uma dessas não é 0, não? Deixa eu ver.
Não, peraí. Não, estou fazendo ao contrário? Não, deixa eu ver. Pode, se for tudo zero. Esse é zero. Ok. No, argumento tem que completar. Bom, esse cara no PN é bem definido, então existe uma coordenada, você pode dividir, e o resto você pode evaluar. Se esse o resto, algum deles não é zero, então, traga esse cara para a primeira coordenada, então você tem essa afirmação. Se tudo o resto é zero, isso significa que aquele SI que você pegou vai ser meu candidato para esse zero. Bom, mais uma vez. Esse é zero, esse I. Dividir por esse é zero, esse é N, esse I. Vamos lá, no ponto X. Esse é bem definido, enfim, no ponto X existe um SI tal que esse quociente todos esses quocientes são bem definidos. Agora, se algum desses caras em zero em X não é zero, então já pegou aquele cara e assumo que aquele cara é esse zero. Mas se tudo esse é zero, que significa que meu vetor, na verdade, era 0, 0, esse I de X, depois de novo 0, 0. E estamos no mundo projetivo, esse I joga fora e, na verdade, esse cara vai virar 0, 0, 0, 1, 0, 0. E esse I que vai virar esse 0 nesse argumento. Bom, deixa eu falar ao final do argumento. MK. Bom, a coisa mais importante, no ponto de vista de divisores, esse que significa esse zero. Tem esse zero de ordem K ao longo do A, e nenhum outro divisor, nenhuma parte do divisor zero de esse zero passa por X. Então, se você, na verdade, estamos afirmando esse. Se você, do ponto de vista geométrico, é esse. Se você olha esse A, zero, esse zero, aqui temos o X, esse zero tem zero de ordem K ao longo de A, e eu estou dizendo que outros divisores, nenhum outro divisor passa por X. E essa é a primeira afirmação que tinha feito. Enfim, qualquer ponto X está fora do divisor zero de algum SI menos não olhando A. Essa, na verdade, segue a interseção daquele de I igual a 1, 0. Suporte C é vazio. Qualquer ponto existe uma SI tal que SI se anula no ponto X só por causa do divisor A e não por outros divisores do SI. Esse que estamos utilizando. Bom, já vamos tentar encerrar. Esse é 0. X elevado a 2. E
Esse cara, o suporte dele é um espaço vetorial, o suporte dele está no X. Você vai, a gente vai ter esse, e depois esse cara está dentro, desse. Bom, o resumo da última parte da demonstração. Você vai argumentar que esse cara é isomorfo. Bom, esse zero, lembrem que A é codimensão 1. Então, o que quer dizer? Se você pegar esse zero mesmo se anulava ao longo de AK vezes. Essa parte vai desaparecer, podemos colocar esse zero, e por causa desse vai aparecer esse pedaço. Esse pedaço contém espaço cotangente, e vamos lá. Qualquer elemento em espaço cotangente que está aqui, está mergulhado aqui, vem de alguma coisa daqui. E essa é a sobrejetividade que a gente estava procurando. Então, a ideia da demonstração. Espaço cotangente está mergulhado nesse espaço que vocês estão vendo. E espaço cotangente vem desses SIs. E essas funções são funções que a gente... lembrando que SI traduzido para Pn, Cn mais 1 eram as coordenadas. E aí isso vai implicar que a sobrejetividade... Bom, paramos por aqui. Vamos fazer discussão informal. Agora podem falar qualquer besteira que vocês queiram. Eu tenho uma dúvida. Para que o alfa seja uma